Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre transpiração, influência de fatores endógenos e ambientais. Bem, primeiro, para a gente falar de transpiração, é importante a gente ver o conceito de transpiração. Então, transpiração é a evaporação de água da superfície de folhas e de qualquer outra superfície da planta, principalmente das folhas, mas dos caules também. Então, a perda de água no seu estado de vapor. É uma forma muito eficiente de dissipar calor e assim manter a temperatura do corpo da planta estável, com o passar do tempo, com a incidência de luz e assim por diante. Bem, então, transpiração é isso, é perda de água na forma de vapor. Uma forma, inclusive, de nós visualizarmos essa perda de água na forma de vapor é colocarmos um saquinho, como está mostrado aqui na sua figura, em volta de uma planta e a gente observa que começa a condensar água aqui na superfície desse saco, Essa transpiração, ela pode ser tanto via cuticular, quanto via peridérmica ou via estômatos. Então, vamos ver as características de cada uma dessa perda de água na forma de vapor por essas três regiões do corpo da planta. Bem, uma forma também de medirmos o quanto a planta está transpirando é medirmos o fluxo da seiva no xilema. Então, aqui é só para exemplificar para vocês uma forma que é feito medindo o fluxo da seiva de xilema através de sensores de temperatura. Então, aqui tem um sensor, aqui tem um segundo sensor, esse aqui tem uma resistência que emite calor e ele é detectado então no sensor logo abaixo. E aí, esses sensores colocados no tronco da planta, a gente consegue ver a diferença com que a água demora para chegar de um ponto ao outro e sabemos qual é o fluxo da planta, da seiva do xilema. Então, altas taxas de transpiração refletem diretamente altas taxas de fluxo na seiva do xilema, que será o motivo da nossa próxima aula, vamos comentar sobre isso. Bem, a transpiração cuticular, o primeiro exemplo de transpiração, acontece através da cutícula, Lembramos que a cutícula é uma camada de cera que fica na superfície do corpo da planta, que impede a passagem da água através dessa camada de cera, já que a água é repelida nessa superfície. Mas acontece perda dessa forma, porque ali é um meio extremamente hidrofóbico, e cerca de aproximadamente 5% da água pode ser perdida pela cutícula. Isso é variável dependendo do grupo de planta que a gente esteja trabalhando. Então, aqui essa tabelinha é uma tabela comparativa, onde a gente observa a quantidade de transpiração cuticular dependendo do hábito da planta. Então, se é uma planta herbácea cultivada, aproximadamente 10 milimols por metro quadrado por segundo de água é perdido por esse tipo de transpiração. As lenhosas decíduas, por volta de 6 a 10 milimols por metro quadrado por segundo. E se nós formos por um outro extremo, que é as suculentas do deserto, transpiram por volta de 0,5 milimols de água por metro quadrado por segundo. Ou seja, a transpiração cuticular é muito baixa nesses ambientes, uma vez que é um tipo de transpiração que não tem nenhum controle da planta, já que a água é perdida sem nenhum controle, como o caso dos estômatos. Bem, e segundo tipo de que a planta pode perder água no seu estado de vapor é por transpiração peridérmica. Então, através de superfícies uberizadas, como o caso de lenticelas e de fissuras no caule. Então, essas lenticelas e essas fissuras podem permitir a troca gasosa. Então, a gente tem fissuras aqui em formação de lenticelas, que permite com que a água possa ser perdida no seu estado de vapor e, com isso, também acontecer a transpiração no corpo da planta. Então, vimos a transpiração cuticular, a transpiração peridérmica, cuticular principalmente pela camada cutícula, e é muito variado dependendo de onde essa planta ocorra. A transpiração peridérmica através das fissuras do caule. E, por fim, a transpiração mais expressiva e mais significativa que a planta perde água no seu estado de vapor é pela transpiração estomática. Então, normalmente, nas plantas terrestres, os estômatos estão localizados na superfície abaxial da folha, e é onde, então, entra o gás carbônico importante para a fotossíntese, e nesse momento da abertura desse poro, há a perda de água no seu estado de vapor. E assim a planta perde a água pela transpiração estomática. Então, é um processo inevitável nas plantas terrestres, uma vez que o CO2 absorvido é inevitável com que a água seja perdida por esse orifício, principalmente localizado nas folhas. E aqui está o ponto-chave desse processo, que é a perda de água na forma de vapor, devido a essa diferença de concentração de vapor entre o meio externo e o meio interno. E aí, com isso, eu tenho aqui a água que norteia toda a superfície das células, formando o que nós chamamos película de água. E temos a interface com
o ar. Então, à medida que essa água vai sendo perdida, né, pelas células estomáticas na forma de vapor, essa interface do ar com a película de água aumenta, né, e esse raio ele vai aumentando essa superfície do ar e vai diminuindo o raio da lâmina de água que recobre toda a parede dessas células, com isso criando aqui a pressão negativa, que nós vamos ver na próxima aula, importantíssimo para o funcionamento do xilema. E à medida que essa curvatura do raio vai diminuindo, ou seja, à medida que a água vai sendo perdida na forma de vapor, aumenta e muito a pressão hidrostática negativa nessa célula, chegando aqui até menos 15 megapascal. Então, essa água perdida por transpiração pelas folhas, né, através das células estomáticas, é importantíssimo para a criação dessa pressão negativa necessária para que haja a movimentação da seiva. Um outro fator que contribui muito para a transpiração da planta é a diferença de concentração de vapor de água entre o interior da célula e o meio externo. Isso tem uma relação direta com a temperatura. Então, em temperaturas mais baixas, a concentração de água para a saturação do ar é menor. À medida que essa temperatura aumenta, a concentração de vapor de água no ar aumenta exponencialmente. Então, existe uma relação direta com a temperatura e a necessidade de concentração de vapor de água para a saturação. Então, daí, em temperaturas maiores, nós temos uma maior taxa de transpiração, porque vai ter uma maior diferença de concentração de vapor de água entre o interior da célula vegetal e o ambiente, certo? Muito bem. Além disso, a eficiência do uso da água a gente mede entre a relação da quantidade de carbono absorvido pela planta e a quantidade de moléculas de água perdida através desse processo de abertura dos estômagos. Então, quanto menor a eficiência do uso da água, isso significa que mais água é perdida para a mesma quantidade de carbono fixado. Plantas C3 são as que apresentam, dentro da C3, C4 e CAM, menor eficiência do uso da água. Isso significa que a planta perde muita água para fixar a mesma quantidade de carbono, se comparado com uma planta C4 e uma planta CAM. Bem, um outro fator que interfere muito fortemente na transpiração é o vento. Então, em dias que estão ventando, acontece a retirada da camada limítrofe, que é uma camada de vapor de água que fica imediatamente ligada às células dos estômagos. Essa camada aumenta a resistência à perda de água. Então, esse gráfico aqui nos mostra bem isso, né? Se eu tenho aqui uma planta que está sem vento, com ar parado, aqui a abertura do poro estomático e aqui o fluxo de transpiração em miligramas de vapor de água por metro quadrado por superfície ciliar por segundo. Então, à medida que o poro vai abrindo, vai perdendo mais água e depois isso meio que estabiliza, porque essa camada de vapor fica em cima dos estômagos. Já na mesma planta, só que com o vento, o ar em movimento, à medida que o poro estomático aumenta, veja a quantidade de água que é perdida na forma de vapor, né? Uma diferença aqui expressiva entre o ar parado e o vento. Então, esse vento ele retira a camada limítrofe e com isso tira essa resistência que evita com que a água seja perdida e a planta começa a perder muito mais água, aumenta muito mais a taxa de transpiração se essa planta se encontra no vento ou se ela está com o ar parado, como a gente pode observar aqui nessa figura, devido à retirada da camada limítrofe. Um outro fator importante, agora o fator endógeno, importante para isso, é a camada de cutícula presente nessas células. Então, se tem uma camada grande de cutícula, é uma camada de cera de compostos hidrofóbicos, que evita com que a água seja perdida por difusão através dessa camada. A densidade de estômatos, né, quantos estômatos estão presentes nessa célula, que dificultam ou facilitam essa taxa de transpiração. A localização desses estômagos, aqui nós temos um ponto importante, vamos mostrar um slide para a gente relembrar isso de anatomia. A presença de tricomas, que também são importantíssimos para segurar a camada limítrofe próxima à superfície dos estômagos, como também repelir o excesso de radiação luminosa. E o tamanho e o formato das folhas, que vamos ver alguns casos bem particulares, né, como o caso das cactáceas, que reduziram as folhas a espinhos, para evitar com que haja a perda de água por transpiração, né? Então, ele está no nosso experimento clássico, colocando o saquinho que é impermeável, né, não deixa a água passar, retendo esse vapor ali, que nós conseguimos, inclusive, determinar a taxa de transpiração, ou seja, quanto de água perdida no estado de vapor dessa planta durante um determinado período. Então, a cutícula, como já comentei com vocês, essa camada de cera, né, que é depositada aqui, é uma micrografia eletrônica de varredura, mostrando que cada pontinho desse são
ceras que são depositadas na superfície das células, evitando com que perca água por transpiração, porque impermeabiliza essas células. Também o tamanho e forma da folha é um fator endógeno importante para reter a água, né? Então, lâminas muito grandes, como o caso dessa planta aqui, tem uma superfície de perda de água muito expressiva. Agora, no caso dessa planta, nós temos folhas reduzidas a espinhos, que não desempenham mais papel nenhum de transpiração, de troca de gás, simplesmente é uma proteção contra a herbivoria, né? Contra os animais que possam vir comer essa planta, e para uma forma de fato de evitar com que a água seja perdida na forma de vapor, já que a lâmina foliar foi reduzida. E um outro fator importante são os tricomas. Veja, esses tricomas estão imediatamente localizados próximo aos estômatos, né? Então eles seguram a camada limítrofe aqui, e além de refletirem o excesso de radiação luminosa, que é um dos fatores ambientais que afetam, né, a transpiração, já que a luz traz consigo energia e essa energia facilita com que a água seja perdida na forma de vapor. A localização, que é um ponto importante, né, de nós relembrarmos os estômatos localizados em criptas. Olha aqui os estômatos. E eu tenho uma cripta, uma depressão aqui, que possibilita com que o ar, né, permaneça aqui, a camada limítrofe, evitando que mesmo com o vento, essa camada limítrofe seja perdida, e com isso eu permaneço com uma resistência à perda de água na forma de vapor constantemente aqui nesses estômatos localizados em criptas, né, que são muito importantes para a retenção da camada limítrofe. E por fim, pessoal, a transpiração, então, a vez que a água é perdida na forma de vapor, ela cria essa pressão negativa aqui, né, na superfície das folhas, necessárias para que haja então esse fluxo ao longo do corpo da planta, nesse contínuo solo, planta e ar, né, com que a água se movimenta ao longo desse caminho. Tá? Então, a transpiração é a força motriz necessária para que haja a movimentação da água ao longo do corpo da planta. Então, o objetivo da aula de hoje era esse, de entendermos um pouquinho de alguns fatores endógenos e fatores ambientais que alteram a transpiração, né, e as formas com que a água pode ser perdida no seu estado de vapor. Bem, até a próxima aula.